esteja em minha boca a tua palavra, para anunciar ousadamente o Evangelho, o mistério do Evangelho. Que a palavra esteja em minha boca, a tua palavra, para anunciar ousadamente o Evangelho, o mistério do Evangelho. E animados pelo Dia da Bíblia, celebramos o 26º domingo do tempo comum, que tem as seguintes leituras. Primeira leitura do livro dos Números, capítulo 11, versículo 25 ao 29. Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e o deu aos 70 anciãos. Assim que repousou sobre eles o Espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. O Espírito repousou igualmente sobre os 2 que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles profetizavam no acampamento. Um jovem correu a avisar Moisés que Eldad e Medad estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. O nosso salmo deste final de semana é o 18. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. O julgamento do Senhor são corretos e justos igualmente. E vosso servo, instruído por elas, se empenha em guardá-las, mas quem pode perceber suas faltas? Perdoai as que não vejo. E preservai o vosso servo do orgulho. Não domine sobre mim, e assim puro eu serei preservado dos delitos mais perversos. A lei do Senhor Deus é perfeita, alegria ao coração. A segunda leitura é do livro de São Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao 6. E agora, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós e devorar vossas carnes como fogo. Amontoastes tesouros nos últimos dias? Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que vós deixastes de pagar, está gritando, e o clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vós vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, cevando os vossos corações para o dia da matança. Condenastes o justo e o assassinastes. Ele não resiste a vós. O Evangelho é Marcos, capítulo 38, versículo 43 ao 45. Depois, versículo 47 e 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar
como uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Meu irmão, minha irmã, na alegria de celebrar o dia da Bíblia, nós somos convidados a levar mais a sério a palavra de Deus, para ouvi-la, entendê-la, colocá-la em nosso coração e transformá-la em ação. Muitas vezes ouvimos que é difícil entender a Bíblia, é difícil ter tempo para lê-la. O mais difícil não é nem compreender a Bíblia ou encontrar tempo para ler e refletir a Sagrada Escritura. O mais difícil é colocá-la em prática. As leituras deste final de semana nos falam sobre o desejo do homem de se colocar no lugar de Deus e, ainda pior que isso, além de querer se colocar no lugar de Deus, querer dominar Deus, instrumentalizar a palavra para alcançar seus objetivos ambiciosos, egoístas ou a favor de um pequeno grupo. Ouvimos isso em Moisés, não que eles estavam querendo dominar, mas eles estavam na condução do povo e dois que ali não estavam, entre os 70 que foram escolhidos por Moisés, estavam profetizando, e Josué, um pouco enciumado disso, de dois que não estavam com o grupo dos 70 estarem profetizando, fala a Moisés, peça que eles parem de profetizar. E Moisés nos diz essa frase lindíssima: quem dera que todos profetizassem, quem dera que o Espírito viesse sobre todo o povo. No Evangelho, nós ainda estamos nesta sequência em que Jesus está ensinando os seus discípulos quem Ele é, que Messias Ele é, ou seja, desprovido de arrogância, que não busca o poder, mas está em nosso meio como aquele que serve, e serve principalmente o mais fragilizado, o vulnerável, o que é esquecido, que ninguém dá valor. E na mesma situação que aconteceu lá em Moisés, aqui acontece que tem um homem expulsando demônios em nome de Cristo. E os discípulos, enciumados, porque esse homem não faz parte do grupo deles, vai reclamar a Jesus. E veja que João reclama da seguinte maneira: um homem que não nos segue está expulsando demônios em teu nome. Veja, ele nem se preocupou de saber se está seguindo a Jesus ou como que está acontecendo aquilo, mas não nos segue, não passa pelo crivo do nosso grupo. E Jesus vai dizer: não proibais. Quem não é contra é a favor, e quem expulsa demônios em meu nome não vai ser contra mim. E nesse contexto é interessante a gente entender o que é expulsar demônios, porque significa justamente tirar as pessoas da alienação, da confusão, da divisão. É pegar aquelas pessoas que estão fragmentadas, quebradas, e juntá-las, gerar a união. E é para isso que Cristo veio, para que tenhamos a união, que vivamos como irmãos e irmãs, nos respeitando, nos amando. Não proibais que se faça o bem, não proibais que se expulsem os demônios da alienação, do ódio, da intolerância. E ele vai continuar. Pior são aqueles que instrumentalizam Deus ou a sua palavra para dominar, para massacrar, para alcançar as suas ambições egoístas e pisam nos pequeninos,
Papa Francisco até nos diz que esses pequeninos em nossa sociedade chegam a um nível de tanta marginalização que eles já são considerados os rejeitados, os esquecidos, ou, no termo dele, os sobrantes. Sobraram, não servem mais para nada numa sociedade em que não vivamos como irmãos, não vivamos pelo bem comum, mas por interesses de pequenos grupos, interesses egoístas, ou seja, não vivemos como irmãos. Aí sim, é claro que vão querer dominar a palavra de Deus e calar a mensagem de vida e fraternidade. Por fim, Jesus diz: corta o mal pela raiz. O olho que leva a desejar e ambicionar, as mãos que possibilitam o tomar e os pés que colocam em movimento esses planos. Ele não diz para ninguém se mutilar. O que ele diz é: corte pela raiz o mal, ou seja, a ambição. Corte pelo mal a raiz de querer se colocar no lugar de Deus. Corte o mal pela raiz de querer instrumentalizar a religião ou a palavra de Deus para os interesses próprios. Lembra quando nós falamos que nós é que devemos ser a imagem e semelhança de Cristo, não Cristo a nossa imagem e semelhança. Nós é que devemos responder aos pedidos e os apelos de Deus à nossa vida, não Deus ser colocado ao nosso serviço. Queridos, nós vamos meditar ainda mais nesse final de semana. Eu convido você a participar conosco para que juntos possamos refletir, colocar essa palavra em nosso coração para que ela se torne fruto e missão em nossa vida cotidiana. Que o Senhor nos abençoe e guarde e que nos ilumine os caminhos pela sua santa palavra. Um abraço.